Proclamação da República do Brasil. A República do Brasil, ela é hoje, né? Ela é hoje e ela é um feriado até hoje, né? Muitos professores já falaram isso, acho que quase todos, ou todos, se não todos já falaram que, ou todo mundo já sabe que a Proclamação da República do Brasil é um feriado nacional e ele acontece perto do fim do ano, se eu não me engano, mas é isso. Então, deixa eu ver. Bom, pronto. Antes de você entender um pouco do texto, eu vou te explicar que para compreender o texto em que se deu o processo de renovação política, é necessário associá-lo ao evento que o precede a abolição da escravidão. Ou seja, esse evento ele procedeu à abolição da escravidão, né? Tipo, hoje em dia, como vocês sabem, não existem tantos escravos como antes, como em 1600 ou 1540 ou 1700 para 1550 até 1800, que já era a data de começar as leis. Bom, vamos falar aqui. O fim da escravatura foi um processo longo, né? Ele foi gradual e com pressão da Inglaterra. Se a Inglaterra não tivesse feito pressão no Brasil, o fim da escravidão nunca teria acontecido. Porque Dom Pedro II ele estava enrolando para assinar tudo lá e mandar para a Inglaterra e finalmente acabar com a escravidão. Porque Dom Pedro II, ele falava tipo desse jeito. Tudo bem, você pode traficar, você pode fazer uma tráfica de escravos, contanto que você me pague, né? Você tem que pagar e você pode fazer um tráfico de escravos e tal, mas você vai ter que me pagar. Era como se fosse um trato, né? Ele fazia um trato com os traficantes. E tipo assim, ele deixava ele deixava a escravidão, né? Ele aprovava a escravidão, ele sei lá o que ele fazia, mas ele aprovava de certa forma a escravidão. Ele só fez as leis para acabar com a escravidão do Brasil só por causa da Inglaterra, que a Inglaterra teve uma hora que Dom Pedro II ele enrolou tanto, mas tanto que a Inglaterra ficou bolada com ele. A Inglaterra já estava muito pistola com Dom Pedro II e estava querendo atacar, né? Tava querendo fazer tudo lá para fazer ele assinar de qualquer forma. Então Dom Pedro II, ele, para evitar esses negócios, ele foi lá e assinou o contrato. E tipo assim, nessa existiram mais ou menos as principais leis, né? Foram 5 principais leis que foram acabando com a escravidão no Brasil e tudo mais. A primeira lei que foi criada por Dom Pedro II foi a lei do Eusélio Queiroz, de 1851. Nela foi proibido o tráfico de escravos. E finalmente ele proibiu o tráfico de escravos. Depois tivemos a lei do Rio Branco, que surgiu em 1881, que ela faz com que a aliada de lei do ventre livre impedia a escravidão dos nascidos a partir desta data.
A Lei Saraiva-Cotegipe foi a próxima, em 1885, alcunhada de Lei dos Sexagenários, dava fim ao trabalho escravo para aqueles acima dos 60 anos, né? Ou seja, aqueles que tinham 60 anos, antigamente você era escravo a vida toda, você não podia, né? O único direito dos escravos era trabalhar e tudo mais, né? Eles não tinham direitos nenhum, eles não podiam fazer nada, né? Já que eles foram pagos para isso, né? Eles foram comprados. Então, quando uma coisa é comprada, ela é tratada como um produto, ou seja, os escravos, eles eram tratados como um produto. Então, como que foi? Eles não tinham direito para escapar, eles não podiam fugir, eles não podiam escapar. E caso você fugisse, era morto. Tipo, os caras que se achava tudo lá e tentava fugir, achava que era espertão, enfim, tomavam um tiro, né? Tomavam um tiro porque naquela época já existia arma de fogo, se eu não me engano. E as armas de pólvora, sabe? E depois, né, depois de 1881, surgiu a Lei Áurea, né, em 1888, lei que determinou o fim do trabalho escravo. Ou seja, essa lei foi essencial na vida, né, do planeta para acabar com os escravos e tudo mais. E tipo, eu considero essa lei a mais importante, porque querendo ou não foi ela que deu o fim, né, a maior parte do trabalho escravo e tudo mais. Porque as outras só foram mais ou menos um pilar para essa lei, porque as outras elas não davam muito bem, elas tipo tiravam o trabalho escravo, mas de determinada idade. Agora essa lei ela tira tudo, não tem mais trabalho escravo. Caso você faça um trabalho escravo, você é preso na hora, entendeu? Se o cara te denunciar, você vai ser preso e não tem o que fazer, você vai viver, né, boa parte da sua vida na cadeia. E na cadeia antigamente era muito mais rigoroso. Pra você ter ideia, você não podia comer, você não podia fazer nada, né? Você só podia ficar lá sentado na boa e comer, o que tinha de resto. O resto dos animais você comia. Era assim, era um bagulho, era louco. Mas tipo assim, agora falando sério, com a abolição da escravidão, a camada mais influente da sociedade naquele período, os traficantes escravos, deixaram de apoiar a monarquia e passaram a apoiar a república. Tamanha era a influência que em um ano é proclamado a república. Ou seja, em pouco menos de um ano, com a ajuda do povo, que era a maior camada, né, que era a camada mais influente da sociedade naquele período, né, tipo, era a camada mais importante, era a camada que era a base de tudo o povo para erguer, né, uma população maior ainda e tudo mais. E tipo, vocês viram, eu falei assim, que a república, ela foi construída em menos de um ano, né? Ela foi construída em um ano ou menos, né? A gente não sabe, a gente não viveu naquela época, então a gente não tem muita certeza. E tamanha era a influência que tipo foi muito rápido, entendeu? A construção da república. E isso significa também que a população brasileira não estava engajada nessas mudanças, ou seja, eles não iam mudar tanto, apesar que mudou, né? A população brasileira foi mudando e não foi mudando para melhor. Na verdade, teve certos períodos que mudou para melhor, mas certos períodos que mudou para pior e tal. Mas tipo, ela virou tipo, foi tão importante essa década que virou até um feriado, né? E é isso, né, galera? Essa foi a história. E a gente conclui esse episódio por aqui. E deixa o like aí, mano, pra ver se ajudou, né? Caso vocês coisaram aí, memorizaram e tal, né? Esse foi o vídeo. Tchau.